Estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Andréa Nunes. Ela é neuropediatra. Tudo bom, doutora? Obrigada pela presença, tá? Por ter arrumado um tempinho aqui com a gente. A gente sabe que tempos de médico, eita, vale ouro, né? E hoje pra gente falar sobre a volta às aulas, que marca aí um fim realmente das férias e também é um período de readaptação para crianças e adolescentes. Eu, inclusive, doutora, no meu grupo de mães, encontro muitas mães assim, meu Deus do céu, as aulas só vão começar no final de janeiro. Ah, Maria, eu já tô louca que as aulas comecem logo. Já não tenho mais o que fazer comigo nessas férias. Já inventei de tudo, já viajei. E as férias não acabam. Tem muita torcida para que as aulas comecem retornem logo, o quanto antes, para que a gente volte aí nessa rotina aí do dia a dia, né? Doutora, mas me conta, como que a gente pode fazer para que essa readaptação das crianças aconteça de forma tranquila? O ideal para a gente tentar readaptar, né, essas crianças com essa rotina, depois de vários tempo fora da escola, as crianças acabam ficando mais tempo nas telas, né? O ideal é a gente conversar com as crianças, tentar reintroduzir uma rotina algumas semanas antes, né? Porque esse período excessivo de uso de telas, as crianças desregulam o sono, alteram o comportamento. Então, quando a gente vai pensar nessa reprogramação, a gente pensa que algumas semanas antes do início, a gente precisa conversar com os nossos filhos, trazer para eles, explicar para eles como que vamos voltar, perguntar se está com saudade do coleguinha. E isso independente da idade da criança, doutora? Independente, né? Os adolescentes, as crianças mais... Os crescidinhos? Os crescidinhos em si, eles dão um pouquinho mais de trabalho porque eles têm muito acesso a jogos eletrônicos, né? E esses jogos eletrônicos, eles têm um potencial que podem causar um maior vício. Então, é interessante sempre, quando elas entram de férias, tentar criar rotinas estruturadas, ambientes dentro de casa, onde essas crianças possam saber quanto tempo podem ter acesso às telas, o local que elas podem ter acesso às telas. E nós, como pais, eu também sou mãe, né? A gente precisa servir de exemplo para os nossos filhos. É interessante que, se a gente estimule, peça para que eles não tenham acesso ou limite um tempo, que a gente na frente deles também não tenha esse acesso de forma desordenada. Até porque a criança, ela repete mais o que a gente faz e não o que a gente fala, né, isso, doutora? Olha, eu tenho até uma dica, porque eu também tenho um abençoado lá em casa, de 6 anos de idade, ele fala assim, meu filho, vamos dormir, isso 10 horas da noite. Ele, mamãe, eu tô de férias. Aí eu fui inventar de dizer assim, não, meu filho, mas já são 10 horas, meu abençoado agora sabe olhar as horas, né? Aí fala, não, que eu olhei aqui no tablet, são ainda 8 horas da noite. Pois a minha ideia, quando estiver faltando uma semana, vai ser mudar o horário de casa do telefone mesmo, né? Mudar ali o relógio. A gente pode também estruturar a rotina uma semana antes e tentar ir colocando a criança para dormir meia hora a cada dia mais cedo. Entendi. É uma estratégia. Para não ser tão... Para não ser uma mudança tão brusca. A criança tendo uma previsibilidade do que vai acontecer, ela consegue aceitar com melhor, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer, que às vezes a criança de férias, os pais acabam deixando, é a criança acordar na hora que quer. Sim. Então, assim, o horário de despertar é muito importante, porque ele é um horário que regula o sono. Então, assim, independente do horário que a criança for dormir, uma semana antes é importante que esse horário de despertar comece a ser mais cedo, para que o organismo da criança vá se adaptando a essa regulação de sono. E o horário de dormir, a gente vai tentando diminuir meia hora a cada dia, até chegar naquele horário, eu entendeu? Gostei dessa ideia de já ir acordando logo antes. Uma outra coisa, Suiane, é que as crianças, quando estão de férias, acabam fazendo atividades, né, físicas exageradas. Então, diminuir essa atividade física pelo menos 1 hora antes do horário do sono ajuda bastante, porque a estimulação corporal e a estimulação do cérebro 1 hora antes do horário do sono, ele acaba atrapalhando o sono à noite. Gente, não, doutora, adorei a ideia de acordar também logo a criança nessa primeira semana que antecede, porque dormir bem faz toda a diferença nessa rotina. Com certeza, o sono,
ele é fundamental para o processo de concentração, atenção e aprendizagem daquela criança. Então, ele precisa ser um sono equilibrado, reparador. As crianças, quando elas não dormem bem, né, acaba que no outro dia elas ficam cansadas, sentem dor de cabeça, tem uma fadiga excessiva, alterações comportamentais também podem existir, a criança fica mais agressiva, mais impulsiva. Sim. Então, tudo isso interfere no outro dia. O sono é fundamental. E para as crianças que têm TEA, que têm TDAH, como é que é esse retorno, esse impacto? Tende a ser ainda maior? Tende, não? Com certeza. As crianças com transtornos de neurodesenvolvimento, como o autismo e o TDAH, elas acabam que têm esses comportamentos um pouco mais acelerados por conta da própria doença de base. Então, o excesso de telas pioram ainda mais esse excesso, né? As crianças tendem a ficar além do habitual com relação à agitação, à inquietação, à agressividade. Então, com as crianças que já têm um transtorno neurológico, elas são bem mais afetadas. Doutora, e quanto tempo o cérebro da criança leva para entender toda essa volta à rotina, essa readaptação? Existe isso ou não? Na verdade, não existe um valor fixo. Cada criança ela tem um tempo de reprogramação. Porém, para a criança se reprogramar a hábitos que ela já tinha, ela demora em média aí até umas 3 semanas. Algumas crianças mais rápidos, outros demoram um pouco mais, mas a média é de até 3 semanas. Mas quando você vai reprogramar hábitos novos para aquela criança, pode durar até 2 meses. Então, é um processo que tem que ter paciência, os pais têm que ficar tranquilos e ainda é muito importante que seja contínuo, assim, não pode mudar. Quando você está tentando reprogramar hábitos, inclusive nos fins de semana, essa rotina ela precisa ser mantida. É impressionante, doutora, pelo menos lá em casa eu já vi muitos relatos também de mães que acontecem isso, e quando a criança foge ali um pouco da rotina, sai do que ela está acostumada a fazer, né? Quando não tem aquela coisa premeditada, a criança dá um certo trabalho. Com certeza. Ela dá um certo trabalho porque desregula o cérebro. O que acontece com o excesso de telas? Ele acaba reprogramando o cérebro para que ele tenha a necessidade de estímulos rápidos. O cérebro da gente, quando a criança tem muito excesso de telas, ele vai liberando uma substância que é a dopamina, que é uma substância que dá uma sensação de bem-estar. Então, quando ele tem acesso com mais intensidade, ele reprograma o cérebro para que ele fique buscando cada vez mais essa sensação de bem-estar. Então, ele fica procurando que a dopamina seja liberada com mais intensidade. Então, quando você para a criança precisar ter uma atenção maior, ele ficar mais calma, essas atividades ele já não liberam tanto a dopamina. Então, não é birra, não é frescura, é científico isso, né, doutora? É científico. Acaba piorando, com certeza. Gente do céu. Eita, doutora, e quando a gente fala de crianças que vão para uma nova rotina, nova escola, novos amiguinhos, como é que o cérebro trabalha tudo isso? É como a questão... Independente da idade, né? Qual é a melhor idade, talvez, para fazer isso? Ainda na primeira infância, já depois, ou não tem também? Não existe uma idade que seja melhor. Existe o diálogo. Então, independente da idade da criança, é interessante que os pais eles tenham um diálogo com os filhos e que a criança entenda o que é que vai acontecer. Mesmo sendo pequenininha, se você vai mudar ela de escola, é importante você conversar, explicar, se possível, levar a criança até um ambiente novo para que ele já conheça, que não chegue lá e seja um ambiente que ele nunca tenha visto. E já para as crianças maiores e os adolescentes, é interessante que eles saibam o motivo dessa mudança, né? Eles precisam estar atentos e também estar aceitando essa mudança.
E o que acontece, doutora, com o cérebro daquelas crianças que por muitas vezes não querem entrar na escola, que dão trabalho para entrar na sala de aula, que choram ali, que não querem de jeito nenhum, que dão aquele trabalho? Provavelmente essas crianças são aquelas crianças que são pegas de surpresa com as mudanças, com o retorno, né? Ou então aquelas crianças que são mais apegadas às famílias. O cérebro acaba não entendendo o que está acontecendo, mas se você reprogramar para aquela atividade, para aquilo que vai ser feito, a criança ela tende a diminuir esses sintomas. Então, tudo realmente aí na base da conversa. Diálogo e conversa. E acordos e combinados, ótimo, independente da idade. Porque se você, por exemplo, não quer que a criança tenha acesso à tela no quarto e a criança tenha uma televisão no quarto, como que você vai impedir isso? Então, o ideal é não ter. Você criar estratégias de ambientes dentro de casa que não tenha telas. Na sala das refeições, por exemplo, o interessante é que não tenha a tela, né? O interessante é que você estabeleça que ali é um ambiente de diálogo, de conversa, de alimentação. Então, você vai modificando isso dentro do seu próprio ambiente, do seu próprio domicílio, da sua própria casa, para poder tentar melhorar e fazer com que as crianças entendam, certo? Porque assim, é complicado para elas compreenderem que não pode, sendo que elas têm e sendo que elas veem. Entendi. Então a gente precisa também ser espelho, né? É verdade, entendi. Gente, são crianças, né? O cérebro ainda está amadurecendo, muita coisa acontecendo. É isso, você tocou até num ponto, doutora, que eu quero até trazer aqui depois, viu, Luz e Kelly, que é sobre... Eu vejo que muitas mães relatam, meu filho só come na frente da tela. Se não estiver na tela, meu filho não come. Essa, infelizmente, é a realidade de muitas mães. Quero trazer esse tema aqui para a gente conversar e debater depois sobre isso, trazer os malefícios que isso provoca, né? E se tem benefícios nessa história toda. Doutora, então é isso. Muito obrigada pelo bate-papo. Obrigadão mesmo. Tenho certeza que nosso público pode conferir dicas maravilhosas para esse retorno, para que esse retorno seja tranquilo, que é que a gente precisa, né, doutora? Que Com seja certeza. Tranquilo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, tá bom?